A paz do Senhor, meus amados, graças a Deus, outra vez juntos aqui, nesse canal abençoado, para mais um resumo da nossa lição da EBD. Estamos aí agora numa jornada pela carta de Paulo aos Gálatas e Efésios, e hoje nós vamos à segunda lição da carta aos Gálatas, que é o capítulo 2, baseado no capítulo 2, que traz como título Evangelho, Graça e Circuncisão. Será uma ministração maravilhosa que com certeza vai abençoar a sua vida, acrescentar alguma coisa a esse conteúdo que você já tem e que você vai utilizar para abençoar a sua classe, sua igreja, no próximo domingo. Então vamos lá. Os objetivos da lição são os seguintes: conectar Paulo com outros apóstolos, conexão, demonstrar que ninguém pode ser justificado pela lei, reafirmação do Evangelho da Graça, compreender que só a fé em Jesus redime judeus e gentios, definição do povo de Deus, judeus, gentios, unidos pela cruz de Cristo. Esses são os objetivos. O assunto é Evangelho, Graça e Circuncisão. O textual está em Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que aqui é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esse é o texto áureo. A verdade prática diz assim, olha: uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos para viver para Deus. Esses são os dados aí, iniciais. E antes de nós começarmos a nossa exposição, vai aqui uma sugestão para você fazer o mesmo com a sua classe. Como começar a aula do capítulo 2 da carta aos Gálatas. Você pode tirar aí 5 minutinhos do tempo para dar uma pincelada para os seus alunos sobre o que nós chamamos de Concílio de Jerusalém. O capítulo 2 de Gálatas, que é o texto que vai embasar a lição de hoje, ele deve ser estudado em conjunto com Atos 15, porque são textos em profunda conexão e vai ser bom para o entendimento. Então, o capítulo 15 de Atos, ele nos relata algumas coisas sobre o primeiro concílio da igreja cristã. O que é um concílio? Um concílio, em termos eclesiásticos, é quando a liderança da igreja se reúne para debater e tomar decisões sobre alguma coisa, algum assunto importante para a fé, para a caminhada da igreja. Isso é um concílio. A igreja cristã teve vários ao longo da história. E o primeiro foi exatamente o Concílio de Jerusalém. E ele se reveste de uma importância interessante, porque ele é registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Histórico porque traz para nós aí os primórdios do cristianismo, o crescimento da igreja, o estabelecimento das comunidades cristãs fora da Judéia, ou seja, no mundo gentil. O livro de Atos é repleto de informações a respeito do trabalho missionário de Paulo e dos demais, e por isso é um livro que auxilia bastante na compreensão dessas temáticas. E o capítulo 15, especificamente, ele trata do concílio
de Jerusalém. E eu estou trazendo aqui algumas anotações básicas, né? Reunião de líderes da igreja primitiva para discutir se os cristãos gentios estavam obrigados a seguir as leis cerimoniais mosaicas. Esse foi o motivo que reuniu o Concílio de Jerusalém. Eles foram debater, Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos presentes ali, e eles se reuniram em Jerusalém, aí por volta do século I, metade do século I, e ali debateram. O debate era esse: se os cristãos gentios que estavam vindo à igreja, convertendo a Cristo, eles estavam obrigados ou não a se submeter aos rituais cerimoniais da lei de Moisés. Circuncisão, entre outras coisas, né? Esse era o debate. O evento é descrito no capítulo 15 de Atos, né? E o concílio foi presidido por Pedro e Tiago. Então você pode dar uma olhadinha, uma pesquisada no Concílio de Jerusalém. Te falei aqui coisas bem básicas, né? E um bom mestre, ele não se conforma com pouco. Ele sempre quer mais, ele sempre busca mais. Então, você pode pesquisar, mas o Concílio de Jerusalém, em linhas bem introdutórias e simplórias, é isso que eu te falei. E o que foi que o Concílio de Jerusalém decidiu? Qual foi a decisão do concílio? É de que os cristãos gentios, convertidos a Cristo, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, eles não estavam obrigados, como condição para a salvação, observar as cerimônias judaicas. Tá certo? Principalmente a circuncisão. Vale salientar aqui um link teológico, né? Que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Aqueles embates de Paulo com os judaizantes, que nós já começamos a estudar na primeira lição, eles ocorreram bem antes do concílio. Quando Paulo vai ao concílio, ele já tinha escrito a carta às comunidades cristãs da Galácia do Sul, Listra, né, Derbe, Icônio, aquelas igrejas todas ali, comunidades fundadas por Paulo, Barnabé e seus companheiros. Dada essa reflexão introdutória, vamos à exposição da lição propriamente dita. O tópico de número 1, defesa do Evangelho em Jerusalém. Tendo em vista os ataques por parte dos judaizantes, Paulo vai a Jerusalém para um encontro com a liderança apostólica. É disso que nós estamos falando. O item 1, viagem revelada a Jerusalém. Olha o que diz o texto. Subi em obediência a uma revelação. Isso aqui é Paulo falando. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr o ter ocorrido em vão. Certo? Então o que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, viagem revelada a Jerusalém. O Espírito Santo instruiu Paulo a ir a Jerusalém. E o que é que leva Paulo a Jerusalém para participar dos debates? É que ele estava sendo profundamente incomodado, afligido, perseguido pelos judaizantes. Esse é o motivo. E ele queria resolver essa situação. E aqui já tem uma lição importante para nós. Qual é a aplicação aqui? Diante de crises, o Espírito Santo sempre nos encaminha para a conciliação. Isso é uma esplendorosa lição para todos nós,
principalmente para líderes da igreja brasileira. Pastores que lideram igreja no Brasil. Isso é uma lição aqui para todos nós. Nós enfrentamos crises, turbulências, desencontros, desavenças, diferenças. Isso é comum. É comum porque nós somos humanos, frágeis, e estaremos sempre a viver essas circunstâncias, inclusive na obra do Senhor. Agora, a questão aqui é o seguinte: como nós nos comportamos quando estamos diante de polêmicas, de desafios, de opressões, de aflições no exercício do ministério? Como nós nos comportamos? Paulo aqui nos dá uma lição. Consciente do que vivia e daquilo que o incomodava, ele faz o quê? Ele resolve ir a Jerusalém, ao grupo apostólico que lá estava. Para quê? Para tentar solucionar aquela questão. O diálogo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E essa lição de Paulo deve ter ressonância e repercussão geral na igreja de todos os tempos. E hoje nós precisamos disso. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso é um alerta às lideranças de todas as igrejas do nosso tempo. Nós estamos vivendo dias turbulentos nessa questão de liderança pastoral. É muito comum você ver aí na internet e em outros meios de comunicação, igrejas, comunidades em porta de fórum, fazendo protesto, clamando por liminares judiciais, não é? Outras enfrentando turbulência, confusões, debates dentro de cultos, brigas, coisas tristes e trágicas. Está entendendo? E isso tudo, na maioria das vezes, acontece pela nossa vaidade e pela nossa incapacidade e falta de discernimento de entendermos que todos os problemas que enfrentamos, inclusive no campo ministerial, devem ser solucionados pelo caminho do diálogo, da humildade, da conciliação e da reconciliação. Essa é a grande lição que Paulo nos transmite aqui. Nesse encontro entre Paulo e o grupo apostólico de Jerusalém, tem uma coisa que chama atenção, é a presença de Barnabé e Tito. Preste bem atenção nisso, que isso vai aparecer em outros momentos da lição e de outras lições. A presença de Barnabé e Tito. Barnabé é um judeu ligado ao ministério gentílico. Ele era amigo de Paulo, companheiro, presente nos grandes empreendimentos missionários do apóstolo. Mas Barnabé era um judeu, que também, como Paulo, outro judeu, trabalhavam no ministério com as igrejas não judaicas, fora da comunidade da Judéia, ok? E o Tito, aqui, entendeu? Era o quê? Aliás, o Barnabé, ele era um judeu ligado ao ministério gentílico, ele estava de acordo com o evangelho que Paulo pregava. Paulo pregava o evangelho para os gentios. Barnabé, junto com ele, pregando a mesma mensagem, o evangelho da graça, a cruz de Cristo, como suficiente para a salvação. Essa era a pregação de Paulo e Barnabé. E, além deles, Tito era um gentil convertido à fé cristã. Olha essa dupla aí, olha. Barnabé, um judeu que estava envolvido com o ministério da pregação do evangelho aos gentios. E Tito era um gentil convertido à fé cristã. Ele foi aceito sem se submeter
a circuncisão. Então, Paulo, ele leva Barnabé e Tito para esse encontro com os apóstolos de Jerusalém propositalmente. Tem um sentido aqui. Ele levou porque essas duas figuras bíblicas, Barnabé e Tito, eles exemplificam a eficácia do evangelho que Paulo ia defender junto com seus pares apostólicos em Jerusalém. Barnabé, porque era um judeu e pregava o evangelho aos gentios e vivia esse evangelho. E Tito, que era alguém que tinha sido alcançado, um gentil, que portanto não era da comunidade judaica, que tinha sido alcançado pela mensagem do evangelho da graça. A presença dele ali é a prova inequívoca da eficácia do evangelho para o qual o apóstolo Paulo foi chamado por Deus, ou seja, a pregação ao mundo gentil. Que bênção, irmãos! Esse é o sentido deste primeiro tópico. Aplicação geral. A presença de Barnabé e Tito só confirma que judeus e gentios são aceitos por Deus na mesma condição. Que condição é essa? A fé em Cristo Jesus. Isso vai aparecer em outros momentos da lição. Quando Paulo leva Barnabé e Tito e debate o evangelho pregado aos gentios, ele está dizendo isso. A aplicação é essa aqui, que tanto judeus como gentios, eles são recebidos diante de Deus e aceitos na família de Deus mediante uma única condição: a fé em Cristo Jesus. É isso. Indo para o segundo tópico, os falsos irmãos. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo está falando de quê aqui? Em primeiro lugar, quem são esses falsos irmãos? Obviamente que esses falsos irmãos a que Paulo se refere eram os judaizantes, que o afligiam, que o agrediam, que tentavam desqualificá-lo, que tentavam negar a sua autoridade apostólica, que semeavam veneno na mente dos irmãos, levantando essas comunidades contra a liderança apostólica de Paulo, entre outras coisas. Esses são os falsos irmãos a que Paulo se refere. Aplicação: falso irmão aqui tem o sentido de um cristão pela metade. Isso é importante a gente entender. Está entendendo? Porque às vezes quando a gente fala assim, falso irmão, alguém logo pensa que é aquele irmão que é hipócrita, que faz fofoca, que arma cilada, que faz comentários, fofoqueiro de carteirinha, que aparenta uma coisa e não é, entendeu? Esses também são falsos irmãos. Mas eu estou te chamando a atenção que a expressão falso irmão aqui é alguém que é cristão pela metade, se é que isso é possível. Tá? Por quê? Acreditar em algo pela metade era o que os judaizantes faziam. Então, por que Paulo chama os judaizantes de falsos irmãos? Porque eles eram pregadores, ensinadores de um evangelho que era a metade. Eles também acusavam Paulo de só falar a metade, mas eles é que viviam esse evangelho pela metade. Por quê? Porque os judaizantes acreditavam, eles diziam, olha, assim, vocês creram na pregação de Paulo, na salvação pela fé, o sacrifício de Cristo, maravilha, mas isso está incompleto, isso só é a metade. Vocês têm que seguir também os rituais do judaísmo. Alguém pode dizer hoje, olha, eu acredito na salvação, mas não acredito que ela seja apenas um favor divino. Apenas pela graça e pela fé. Essa era a crença dos judaizantes. Ou seja, se você acredita, se alguém acredita que a salvação é através de Cristo,
pelo sacrifício de Cristo. Mas acrescenta dizendo assim, olha, mas não apenas isso. Então você tem uma crença pela metade. Pela metade. Porque para Paulo, a plenitude do Evangelho, e não a metade, é você crer na salvação, que a salvação é um ato divino, que ela é um ato que foi praticado por Jesus na cruz e é definitivo, não deve ser repetido, que ela é suficiente para nos colocar em comunhão com Deus. Essa é a plenitude do Evangelho. Eu não posso acreditar que o Evangelho é por Jesus, mas achar que está faltando alguma coisa. Então é por isso que Paulo chama os irmãos gálatas, os irmãos judaizantes, de falsos irmãos. Falso irmão no sentido de não ter uma fé plena. É nesse sentido que ele está usando o termo. O item de número 3 diz assim, olha, o Evangelho é superior aos homens. Aí vem o texto. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Paulo aqui está se referindo a Pedro, Tiago, João e os demais. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Entendeu? Paulo está debatendo aqui o seguinte, vamos fazer aqui o resumo, né? Paulo reconhece a liderança e a importância de Pedro, Tiago e João. Ele não nega. Esses homens são colunas. Esses homens são ícones. Esses homens são importantes, muito importantes, na estrutura do evangelho apostólico do primeiro século. Isso é indiscutível. Mas Paulo aqui rechaça o que nós chamamos de culto à personalidade. Culto à personalidade. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, mas repetimos aqui. Paulo, ele reconhecia a autoridade apostólica na qual os seus pares estavam envolvidos. Mas ele não os enxergava como alguém acima de tudo, de todos e de qualquer coisa, como é uma prática nos nossos dias. Tá? Então ele rechaça o culto à personalidade. Paulo deixa claro que só se subordinaria aos apóstolos originários enquanto estes estivessem a viver o genuíno evangelho. E essa é a aplicação. Nós não podemos hoje, irmão, nos submeter à autoridade pastoral apenas pelo título, pela posição hierárquica que os líderes ocupam no Evangelho. Não é só por isso. A posição eclesiástica daqueles que presidem sobre nós, que exercem liderança pastoral sobre nós, é importante? Sem dúvida que é. Mas isso só não atesta a obrigatoriedade de nos submetermos a eles. Você está entendendo? E quando é que você não vai se submeter? Quando eles estiverem completamente desconectados da essência do Evangelho, ensinando e assumindo posturas que não condizem com a palavra de Deus. Aí você vai ter que cumprir a Bíblia. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Ok? Agora, culto à personalidade, abrindo um link aqui. Nikita Khrushchev foi um político. Esse termo, culto à personalidade, ele se origina do mundo político. Nikita, ele foi um secretário geral do Partido Comunista da antiga União Soviética, no tempo de Stalin. E num dos seus discursos, ele denuncia o autoritarismo de Stalin. Ele é o primeiro personagem político no mundo a usar esse nome, culto à personalidade, que significa o quê?
exaltação, entendeu? Das virtudes da pessoa. Exaltação das virtudes que transforma homens em deuses, inquestionáveis, ditadores, dominadores, opressores das pessoas. E dentro do reino de Deus, apesar de ser algo que vem do mundo político, virou uma prática no reino de Deus. No mundo eclesiástico de hoje, é muito comum nós nos depararmos com essas coisas. Líderes que alcançam uma importância na hierarquia eclesiástica, o trabalho da igreja, e eles se consideram acima de tudo e acham que tem que haver um culto a eles, que eles estão acima de qualquer coisa. Paulo não. Ele nos dá a lição. Ele respeita a liderança, ele honra a liderança, mas ele não se submete a essa liderança quando ela está completamente fora e desconexa dos fundamentos do genuíno evangelho. Essa é a lição para nós aqui. E qual é a aplicação para todos nós? A maior autoridade na vida de um pastor não está no seu cargo eclesiástico, e sim na sua vida de compromisso com Deus. O que chancela a autoridade pastoral, a autoridade apostólica sobre o rebanho, não é o cargo, não é o ofício sacerdotal por si só. Não que ele não seja importante, mas por si só não é. Agregado a ele tem que estar a vida com Deus, não é? O compromisso com Deus, uma vida onde se vive realmente o Evangelho. É isso que nos dá autoridade sobre a comunidade que pastoreamos, que lideramos. Não é o cargo, não é a posição. Essa é a aplicação. Lição maravilhosa, incisiva, dolorosa, não é? Mas necessária. O tópico de número 2, o único evangelho para judeus e gentios. Após os argumentos de Paulo, a liderança aprova o seu apostolado entre os gentios. Aí vem o primeiro item, o evangelho da incircuncisão. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, olha só, evangelho da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Então nós temos aqui, entre aspas, dois evangelhos, porque na verdade não existe dois evangelhos. Já nós debatemos na lição anterior, não é? Os judaizantes pregavam outro evangelho, mas um outro que não era outro. Ou seja, não tinha o mesmo sentido. Não existe um outro evangelho. Se existe outro evangelho, esse outro é falso. O evangelho é aquele que Jesus viveu, transmitiu aos apóstolos e eles a nós. E nós somos retransmissores desse mesmo evangelho, que é o evangelho da graça, da salvação pela fé. Você está entendendo? Então não há dois evangelhos. O que está em destaque aqui é o apostolado de Paulo para o mundo gentil. Quando ele diz assim, olha, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho pregado aos gentios, que eram chamados de incircuncisos. Você lembra de Davi, quando ele vai lutar contra Golias? Ele diz assim, quem é esse incircunciso para agredir e afrontar o exército do Senhor? Está lá na luta de Davi e Golias. Quem é esse incircunciso? Por quê? Porque para os judeus, toda pessoa que não era um judeu era um incircunciso. Os gentios, de uma maneira geral, eram incircuncisos. É daí que nasce evangelho da incircuncisão. Como Paulo foi um pregador chamado por Deus para quase que exclusivamente ministrar aos gentios, ele está falando o evangelho da incircuncisão. Entendendo? Que é o mesmo evangelho de Cristo, mas o evangelho pregado fora
da comunidade da Judéia. A aplicação aqui qual é? Há diversidade de ministérios, mas o evangelho é o mesmo, a igreja é a mesma. Aqui tem um link teológico. O povo de Deus, em teologia paulina, assume uma configuração bem mais ampla. Que configuração é essa? Quando a gente for estudar a carta aos Efésios, nós vamos compreender isso com mais profundidade. Mas Paulo já dá uma palhinha aqui, né? O povo de Deus, na teologia paulina, assume essa configuração ampliada. Por quê? Porque até então, o povo de Israel, ele era a maior expressão do povo de Deus na terra. Com o sacrifício de Cristo, não é? E a sua mensagem para o mundo todo, essa expressão, povo de Deus, ela se amplia, passa a ser visto como o quê? Como a igreja, que é o povo de Deus, que comporta tanto judeus como gentios. Não é que se anula o judeu como povo de Deus, não. Mas é uma junção. Judeus e gentios formam agora a igreja, que é o povo de Deus unido pela cruz de Cristo, pelo evangelho da graça. É essa a pregação de Paulo. Ok? Então, de toda raça, tribo, língua e nação, como diz o Apocalipse, é uma alusão a essa doutrina, a esse princípio da palavra de Deus aqui, principalmente na doutrina paulina, na teologia paulina. Mais na frente aparece alguma coisa a mais sobre isso. O item de número 2, o evangelho da circuncisão. Enquanto vimos agora o da incircuncisão, que é o evangelho pregado aos gentios, por Paulo, temos agora aqui o evangelho da circuncisão, que, novamente, repito, não é um outro evangelho, mas é o mesmo, é o mesmo. Aqui representado pela figura de Pedro. Quando você olha para Paulo, você enxerga o evangelho de Cristo, evangelho da incircuncisão, ou seja, aos gentios. Quando você olha para Pedro, você vê o evangelho de Cristo pregado aos judeus. Evangelho da circuncisão. E aqui eu abro um link teológico para falar alguma coisa sobre a circuncisão para aqueles que têm dificuldade de entender isso. Não sei qual é o seu nível de conhecimento bíblico e teológico, talvez você seja um mestre, não precise ouvir isso que eu vou te dizer, mas talvez alguém que não tenha todo esse know-how teológico, precise, e vai aqui uma pequena resenha sobre a circuncisão. O que era a circuncisão? Era um procedimento cirúrgico que remove a pele, de sobre a glande do órgão reprodutor masculino, o pênis. Todo menino, ele era circuncidado geralmente no 8º dia. Se fazia, vai lá, pega aí o órgão reprodutor, o pênis do menino, e corta aquela pele que cobre, a glande. Certo? Aquilo ali é circuncisão. Vem do latim, que significa cortar ao redor. É descrito na Bíblia como símbolo distintivo do povo de Deus. Olha só a coisa. Isso aqui foi um pacto que Deus fez com Abraão, lá no Primeiro Testamento. Para marcar o povo de Deus, distingui-lo das demais nações, Deus fez esse pacto com Abraão, estabelecendo a circuncisão como esse sinal externo de marcar e distinguir o povo de Deus. E era praticado dessa forma. Todo menino, no 8º dia, era circuncidado. O judaísmo não praticava a circuncisão feminina, só a masculina, através desse ato, desse pacto entre Deus e Abraão. Entendeu? Então, isso era a circuncisão. Então, todo judeu, ele era circuncidado. Jesus era um judeu circuncidado.
Paulo era um judeu puro sangue, circuncidado. Todos os apóstolos de Jesus eram judeus, circuncidados. Então eles conheciam como ninguém essa questão da circuncisão e entendiam o seu propósito. Isso aí era na lei de Moisés, entendeu? Continuou sendo praticado, porque a circuncisão ela é bem anterior a toda a questão do Sinai, não é? Mas o sentido, irmão, que nós queremos focar aqui é que o judeu ele era caracterizado pela circuncisão, por esse sinal externo. Daí, evangelho da circuncisão, pregado aos judeus, liderados aqui na figura do apóstolo Pedro. Com o advento de Cristo e da obra de Cristo na cruz, isso toma uma outra configuração. Não que a circuncisão deixe de ser praticada, não é? Mas, inclusive no judaísmo, a circuncisão se chama Brit Milá. É o termo que eles utilizam para se referir à circuncisão. É a marca na carne da aliança profética de Deus, lá em Gênesis 17:13. Com o advento de Cristo, a outra configuração se forma. Em Romanos 12:29, Paulo fala da circuncisão do coração. Isso aqui é muito importante. Paulo, ele era um judeu, como já dito. E não um judeu qualquer, ele era um mestre da lei. Um rabino por excelência. Não é? E ele conhecia como ninguém essa questão desse ritual da circuncisão. E em Romanos 12:29, ele fala da circuncisão do coração. O que é a circuncisão do coração na doutrina, na teologia paulina? É a mensagem do Evangelho da Graça, aonde se prega que a marca de Deus no povo de Deus, ela é no coração, e não apenas no corpo, como era a cirurgia do ato da circuncisão. Você está entendendo? A nossa circuncisão ela é espiritual. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos o que? Circuncidado na circuncisão do coração. A obra transformadora do Evangelho da Graça em nós nos marca como partes do corpo de Cristo, do povo de Deus, circuncidados no coração. Esse é o sentido. Agora eu quero abrir um parêntese aqui para dar uma explicação, porque algumas pessoas, elas às vezes confundem algumas coisas que a gente fala, né? Mas vai aqui um esclarecimento. O apóstolo Paulo, aqui, de modo nenhum, ele está pregando contra a circuncisão, contra o sábado, contra os rituais do judaísmo. Não é esse o enfoque do apóstolo, e nem nosso. A cultura judaica, ela é linda. Até hoje, se você procurar estudar sobre isso, nas comunidades judaicas no mundo inteiro, a circuncisão continua sendo praticada. Entendeu? Revestida de uma modernidade, mas ela continua sendo praticada. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia a condenar a cultura judaica, não, nada disso. É impossível você falar de cristianismo sem falar de judaísmo. A cultura judaica, os costumes judaicos, entendeu? Eles são de grande importância para nós entendermos o sentido do cristianismo. É a base. Tanto que lá tinha a circuncisão e Paulo está falando da circuncisão do coração. E Paulo não é um gentil, ele não é alguém alheio à cultura judaica, não. Ele é um judeu puro sangue, como nós falamos, mas convertido a Cristo e que entendeu que aquele ato ali da circuncisão, lá no Primeiro Testamento, era uma sombra. Era a previsão de algo ainda muito maior e abrangente que viria no decorrer do tempo, que era o quê? A circuncisão do coração através do sacrifício de Cristo em nós.
a obra redentora de Cristo em nós. Esse aqui é o sentido. Não é que esteja se pregando contra a cultura judaica. Agora tem um detalhe, o que Paulo está afirmando aqui, ele não está pregando contra a circuncisão, desfazendo a circuncisão, menosprezando a circuncisão, dizendo que a circuncisão não tinha valor nem importância, não. Não é isso que ele está dizendo, não. E nem nós. E ninguém tem autoridade para fazer isso. Mas o que ele está dizendo aqui, e nós repetimos, é que a circuncisão, como era vista pelos judeus, muitos até convertidos a Cristo, como condição para a salvação, ela não pode ser aceita. Não é que ela não seja importante, mas ela não pode ser utilizada como uma condicionante para a salvação. Extremamente necessária, não. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça, e nenhum ritual a mais como condição para a salvação. É isso que é debatido na teologia paulina. O evangelho da circuncisão era o evangelho da salvação em Cristo entre os judeus, aqui no texto representados na pessoa de quem? De Pedro. Então, já entendemos, né? Evangelho da incircuncisão, Paulo pregando aos gentios. Evangelho da circuncisão, Pedro pregando aos judeus. Dois evangelhos? Não. Um evangelho sendo anunciado para os gentios e para os judeus. Fundamento desse evangelho: a fé em Cristo Jesus, a graça como condição única para que um homem pecador seja aceito diante de Deus. Isso aqui nos diz a palavra, e foi exatamente isso que o Concílio de Jerusalém formalizou, sustentou, defendeu e mandou publicar em todas as comunidades gentílicas da época, de que essa era a decisão, esse era o caminho, e que Paulo, portanto, Paulo e Barnabé e todos os demais que pregavam aos gentios, estavam autorizados definitivamente a continuar ministrando o evangelho aos gentios, e que aqueles que se convertiam não estavam obrigados a seguir rituais do judaísmo como condição para a salvação. E aqui fecha a ideia. O terceiro tópico diz assim, olha, o evangelho é superior... Não, desculpa, não é isso não. Terceiro tópico, né? O ministério de Paulo é aprovado. É o terceiro tópico, é o terceiro item do segundo tópico. Olha o texto. E conhecendo Tiago, Cefas, que aqui é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras, apertaram as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Nós, Paulo e Barnabé, fosse para pregar aos gentios, e Pedro e os demais continuavam pregando aos judeus, sem problema nenhum. O que temos aqui? No encontro entre Paulo e os demais apóstolos de Jerusalém, ocorreram duas coisas. É isso que você tem que formalizar para a sua classe. Primeiro, reconheceram a conversão de Paulo. Lá no concílio, lá na reunião, eles reconheceram a conversão de Paulo. A conversão é a condição indispensável para o exercício do ministério. Eles entenderam que aquele perseguidor era uma nova criatura. Era um outro homem, transformado pelo evangelho da graça. A vida dele, as suas palavras, a sua defesa da fé eram provas incontestáveis desse fato. E isso fica uma lição para nós. A conversão é condição indispensável. Tem muita gente que quer exercer ministério, mas nem se converteu ainda. Antes de ser pastor, é preciso ser ovelha. E para ser ovelha é preciso arrependimento, conversão, novo nascimento. Pastor é um cargo que decorre da condição de ovelha, nunca o contrário. E Paulo foi reconhecido como um convertido a Cristo. Segunda coisa, reconhecer o chamamento de Paulo para o mundo gentil.
a igreja pode estar unida e ter pluralidades de ministérios. Tá certo? Então, qual é a lição aqui? É que não havia uma divisão no sentido pejorativo da palavra, não é? Havia aqui o fato de que um apóstolo recebeu uma missão específica para ir a um determinado grupo de pessoas, a uma cultura diferente da comunidade judaica. E os demais permaneceram na comunidade judaica para alcançar os judeus com a mensagem do Evangelho da Graça. É isso que nós temos aqui. Então a igreja pode estar unida e ter ministérios duplos, plurais. Deus tem várias formas de usar pessoas hoje para falar do seu Evangelho. Há culturas diferentes, né? Alguém prega entre os índios, outros pregam em outras culturas, entendeu? Mas o Evangelho de Cristo é o mesmo. Cristo é suficiente para a salvação. A mensagem da cruz, o sacrifício da cruz, ele é pleno e definitivo. É o mesmo Evangelho. Agora eu quero fazer um alerta aqui. Pluralidade de ministérios na igreja não é sinônimo de divisão como fruto da vaidade humana e desvio doutrinário. Isso é outra coisa. De vez em quando a expressão, não, eu tenho um ministério independente, é muito comum hoje. Entendeu? Às vezes essa expressão ministério independente, ela tem um sentido assim que leva para outro caminho. Não estou dizendo que todos os ministérios independentes se enquadram nisso, mas às vezes o ministério independente, ele é sinônimo apenas de vaidade humana e de desvio doutrinário. Alguém que sai daqui para ali, né, com o intuito de apenas fazer valer a sua vaidade, a sua sede por liderança, por poder e destaque, por aí vai. E de quebra ainda inventa coisas que não são partes integrantes do Evangelho da Graça, como rituais e liturgias completamente desconectadas do verdadeiro Evangelho de Cristo. Isso não é permitido. Vamos agora para o terceiro tópico e último da lição. Paulo resiste a Pedro. Agora o embate é entre Paulo e Pedro. Um embate aqui diferenciado, que vai nos trazer algumas lições, né? E aqui o item 1 diz assim, olha, o mau exemplo de Pedro. Pedro, o grande apóstolo, a grande coluna, o grande ícone, tido na igreja romana como o primeiro papa. Para você ver, né, como é que se revestia Pedro de tanta importância dentro da estrutura da igreja apostólica do primeiro século. Para nós, ele foi o primeiro pregador do Evangelho batizado com o Espírito Santo. Cheio do poder de Deus, levantou-se no dia de Pentecostes e uma pregação dele levou mais de 3.000 ou quase 3.000 pessoas aos pés de Cristo, dizendo sim ao Evangelho da Graça pregado por um judeu. E que de um judeu aprendeu. Você está entendendo? Então Pedro é essa figura, mas ninguém é super-homem. Não existe super-homem e nem mulher maravilha, viu, irmãos? No reino de Deus. Pedro também falhou. Deu mau exemplo e mereceu ser repreendido. Então é por isso que o texto diz, o tema aqui, o mau exemplo de Pedro. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Tá? Antioquia aqui, irmãos, é a Antioquia da Síria. Existem duas Antioquias. A Antioquia da Síria, que foi a primeira grande comunidade gentílica, criada, fundada por Pedro e Paulo e os demais, fora dos muros da Judéia. Né? E existia a Antioquia da Pisídia, que foi um
campo missionário pertencente ali à região da Galácia do Sul, uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo. Então, é bom não confundir. A Antioquia aqui é essa igreja, que foi a igreja missionária, que inclusive é essa igreja que envia Paulo e Barnabé para o campo missionário. A primeira viagem missionária de Paulo, eles são enviados pela igreja de Antioquia da Síria. É nessa igreja aqui que acontece essa polêmica aqui entre Paulo e Pedro. Olha só, o que se tinha aqui, não é? Para você entender, uma resenha aqui. Pedro, ele sai de Jerusalém e vai a Antioquia, essa comunidade cristã aqui gentílica, predominantemente gentílica. Tinha os judeus lá, mas predominantemente gentílica. E quando Pedro chegou lá, ele ficou tranquilo. Ele sentava na mesa com as pessoas e comia tudo que se botava na mesa. Você está entendendo? E num desses momentos de refeição ali em Antioquia da Síria, Paulo estava presente. Chega um grupo de irmãos vindo de Jerusalém, um grupo de judeus, e que acreditavam com certeza que os gentios deveriam se submeter à dieta dos judeus. E também os judaizantes pregavam. E aí, quando Pedro vê os irmãos chegando, ele levanta e já não sentava mais na mesa com os gentios. E Paulo vê nisso um ato de hipocrisia de Pedro e parte para cima dele, em público inclusive, deixando Pedro numa situação difícil. Então, o que nós temos aqui? Lá em Jerusalém estava o cristianismo judaico. Em Antioquia da Síria, o cristianismo gentílico. Lá é o cristianismo judaico. Os judeus, eles se acreditavam em Jesus, se converteram, mas eles mantinham lá as suas práticas, não é? Os rituais da lei de Moisés. Muitos deles mantinham. Já a comunidade de Antioquia era um cristianismo gentílico. A fé em Jesus, se converteram a Cristo sem esses rituais. Circuncisão e companhia. E tudo estava muito bem. O Concílio de Jerusalém já tinha definido isso aí, como nós já falamos. Só que aqui, o que acontece? Paulo, ele vê na atitude de Pedro uma hipocrisia. Ele era um judeu e ele participou dos debates, ele sabia que os gentios não se submetiam aos costumes judaicos, né? E estava tudo bem, estava lá, comia, bebia, tudo estava certinho. Mas quando ele viu pessoas que pensavam diferente, ele começou a apresentar um comportamento outro, né? E aí Paulo foi para cima dele. Paulo pagava qualquer preço para defender o evangelho da graça, mesmo que tivesse que enfrentar um dos maiores líderes, mais importantes líderes da igreja, que era Pedro. Hipocrisia, falsidade, fingimento. Paulo entendeu que Pedro tinha se portado dessa forma. E aí ele repreende Pedro, né? Como é que você é judeu e vive como gentil? Como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Deu uma prensa nele lá, né? Por quê? Porque esses costumes judaicos, apesar de interessantes, importantes para eles, não era condição para a salvação. E Pedro conhecia muito bem isso, porque ele já tinha tido uma visão onde Deus falou, olha, come tudo que tu está vendo aí. Ele já conhecia, ele quis fazer uma média, né, com os irmãos, eu vou sair daqui, o que vão pensar de mim? Não existe isso não. Ou você tem convicção da fé que você professa, ou você não tem. E Paulo apertou Pedro e deu uma bronca nele em público, porque achou que ele era ali, merecia uma repreensão. E todos nós merecemos, às vezes, independente do nosso status. Porque tem gente que acha que está numa função eclesiástica, ocupa um cargo, tem um título, ele está acima de tudo e não pode ser repreendido. Isso não existe. Falhou, tem que ser confrontado. O item 2. A justificação é somente pela fé.
Aí vem o texto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo é enfático. Não é pelos rituais que você vai ser justificado. Paulo faz um contraste aqui entre a observância das leis cerimoniais judaicas e o sacrifício na cruz como causa da salvação. É uma repetição isso aqui que eu vou te falar, já dito em outros itens, né? Paulo aqui ele faz um contraste. Ele não critica e menospreza os rituais do judaísmo, mas ele não os aceita como condição para a salvação. Ele faz um contraste entre os rituais cerimoniais da lei de Moisés e o sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício é pleno e definitivo e substitui, para efeito da salvação, qualquer prática litúrgica, ritual que os judeus praticavam. Essa é a verdade aqui. O sacrifício da cruz é definitivo e dispensa a observância das cerimônias como condição para a salvação. Essa é a aplicação. E finalizando a lição, crucificado com Cristo. É o último item do tópico 3. Paulo diz estar crucificado com Cristo. Olha só. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o sentido da palavra apostólica. Por que nós morremos para a lei? Entenda a lei aqui como a lei cerimonial, os rituais, Por que nós morremos para a lei? Porque fomos crucificados por Cristo. Está entendendo? Aliás, somos crucificados com Cristo. Porque nos identificamos com a morte de Cristo. Quando Cristo foi à cruz, irmãos, nós, na verdade, fomos crucificados junto com Ele. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando ele fala sobre a lei, morremos para a lei, é que pela lei ninguém será justificado. A lei, como preceito moral, ela continua tendo a sua validade para nós. Não mudou nada. A questão é que não é pelo que eu faço que eu vou ser, porque ninguém consegue cumprir a lei. Se for para cumprir a lei para ser salvo, vai todo mundo para o inferno. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Os rituais, as cerimônias, elas são dispensáveis aqui. Por quê? Porque Cristo já praticou um sacrifício pleno, maior, englobando tudo e definitivo, uma vez por todas. Ok? Então nós somos salvos pela fé em Cristo. Ele morreu por nós. Nós vivemos pela fé porque Ele vive em nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos crucificados com Ele e morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, no sentido figurado. Ele morreu por nós, entendeu? E nós somos salvos por Ele. Ele vive em nós, entendeu? E por isso nós vivemos a fé dEle em nosso coração. Essa é a prática. Esse é o resumo. Aplicação geral da lição. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, deve produzir em todos os cristãos o pleno conhecimento da eficácia e suficiência do sacrifício de Jesus. Isso resume a lição toda. Entendeu? Eficácia e suficiência do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Nos abre o caminho, nos dá o direito da salvação plena em Cristo Jesus de Nazaré. Eu fico feliz em poder ter compartilhado isso com você. Não encerre esse vídeo antes de deixar a sua oferta, que aqui não é dinheiro, é o seu like, para você contribuir com o nosso trabalho,
contribuir com o nosso ministério, não é? Nós estamos aí à sua disposição. Inclusive você que lidera a igreja em qualquer lugar, se desejar nos convidar para uma conferência sobre ensino da palavra, entendeu? Na sua igreja, Escola Bíblica Dominical, nós nos colocamos plenamente à sua disposição. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, faça o seu comentário. É muito bom para nós. Nós crescemos juntos. Faça o seu comentário. Nós estamos aqui para aprender juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez ter compartilhado a tua palavra. Ser conosco, com todos aqueles que ministram, que estudam e que são instrumentos teus para servirem na tua seara, a seara do ensino da palavra. Fica conosco, que a tua paz repousa em nós, hoje e para sempre. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará. Um abraço a todos.